Vamos agora falar do Flamengo, o técnico Tite, que já vai fazendo aí as suas primeiras atividades com o elenco rubro-negro, conversando com os jogadores, tentando colocar em prática a sua filosofia, a ideia de jogo. E me chama a atenção a palavra de Everton Cebolinha. Ele deu uma entrevista à Flá TV e disse o seguinte, abre aspas para Cebolinha, jogador do Flamengo. A maioria do elenco conhece o Tite da seleção. É um treinador de muita qualidade, a gente conhece, eu conheço muito bem. Nesses 2 dias, ele já tem tentado implementar o que ele pensa de futebol. Tenho certeza que vai dar muitas alegrias à nação. O Everton Cebolinha ainda falou o seguinte, ele consegue deixar todos os jogadores motivados, é muito importante, até quem não vem jogando muito. Ele consegue deixar todo mundo bem motivado e 100% para quando precisar dar conta do recado. É a maior virtude do Tite. Todo mundo está confiante e preparado para corresponder quando pintar a oportunidade, fecha aspas. Até informação de colegas que cobrem o dia a dia do Flamengo, Tite passou pelos setores ali do Ninho do Urubu, recebeu boas-vindas de todos, tentou se aproximar daqueles que fazem a engrenagem funcionar no CT, apareceu na cozinha, falou com seguranças, conheceu todas as instalações, até o papo com funcionários, deu também uma palestra de 15 minutos e já vem trabalhando, dando treino para os jogadores do Flamengo. Tá aí, Vampeta, a recepção do Flamengo ao Tite, esses primeiros dias do Tite no Flamengo, e o Cebolinha destacando aqui o lado humano do Tite na gestão do vestiário. A gente sempre destacou isso aqui, que o Tite tem esse lado conciliador, que sabe gerir muito bem o vestiário. Tá aí, né, a gente acompanhando as palavras do Everton Cebolinha. Vampeta. Ele precisa, né? Ele precisa recuperar o bom futebol. Foi uma contratação cara, né? Vindo do Benfica, não foi nada barato, como o Luiz Araújo, né? Perdeu espaço, né? Com a volta do Bruno Henrique, tudo, né? O Tite pode recuperar sim, né? O Tite conhece bem, o Tite convocou ele várias vezes, né? Foi campeão da Copa América com ele. Ele foi um dos principais destaques naquela Copa América, ao lado do Daniel Alves, quando eles conquistam, né? Eu acho que dá um ânimo a mais, né? O Sampaoli, ele já... Você pode até utilizou, ele também tem que, não só mudar de treinador, ele tem que melhorar. Acho que ele tinha perdido a confiança, quem sabe que com o Tite ele não volta a ter essa confiança. Porque o futebol que ele jogava, tirando o Flamengo, que o Bruno Henrique numa melhor forma, junto do Gabigol, ele poderia até jogar de titular no Palmeiras com o Rony e Dudu, ele poderia jogar titular tranquilo no Corinthians, Inter, poderia fazer um trio de ataque com Hulk e Paulinho. Futebol ele tem para isso. Poderia ser titular do Grêmio. Qualquer time do Brasil, Cebolinha jogando bem, ele seria titular, né? Agora no Flamengo ele não ainda fez para merecer a contratação que foi cara. Bruno Prado, falando aí do Tite, essa chegada no Flamengo, queria saber a sua opinião. Tem muita gente aí destacando o lado do Tite, da gestão do vestiário, e também a preocupação de parte da torcida do Flamengo, né? Como é que ele vai lidar com esse vestiário com muitos medalhões, com jogadores experientes, né? E o Flamengo, eu acho que tem sim mais do que 11 titulares. Peças importantes no banco, como é que ele vai administrar tudo isso? E aí, Bruno Prado? Esse é um lado que o Tite costuma se dar muito bem, ele normalmente não tem problema nesse tipo de coisa, de gestão de jogador, de grupo, ele normalmente leva isso bem. A questão sempre vão ser resultados, né? A gente vai ver o Tite, a força que ele terá no Flamengo quando ele tiver o primeiro grande tropeço, como vai ser a reação, como é que vai reagir a torcida, como é que vai reagir a imprensa, como é que vai reagir o youtuber rubro do Flamengo, como é que vai reagir a rede social, como é que vão reagir a hashtags, esse tipo de coisa, né, que acaba tendo uma influência enorme no futebol brasileiro. E o Flamengo tem uma torcida enorme, então isso tem muita influência no Flamengo. A opinião pública, será que a hashtag subiu? Meu Deus, o que vamos fazer contra essa hashtag? O youtuber lá gritou, e agora, o que vamos fazer? Esse tipo de coisa, mas capacidade o Tite tem de sobra, é um ótimo treinador,
o elenco é muito bom, então se deixarem o Tite trabalhar em paz, ele vai fazer um bom trabalho no Flamengo. É claro que o técnico não tem total controle sobre o resultado do jogo, tem várias circunstâncias que influenciam no resultado. Mas hoje o Flamengo tem um ótimo técnico e um ótimo elenco. Então, se tiver um mínimo de paz para trabalhar e não sair querendo destruir tudo na primeira derrota, o Tite pode sim fazer um trabalho muito bom no Flamengo. A gente está falando aqui do Tite, os primeiros dias dele no Flamengo. Vanderlei Nogueira, o Cebolinha que trabalhou com o Tite na seleção brasileira, e ali eu acho que foi o auge da carreira do Cebolinha, destaque daquela Copa América e sendo titular com o Tite no comando da seleção. Agora eles voltam a trabalhar juntos no Flamengo e ele destacando esse lado humano do Tite, que isso é muito importante na gestão do dia a dia. O Tite também retornando, né, a rotina de clubes, ele que ficou 6 anos com a seleção brasileira. Vanderlei? Bom, eu acho uma virtude a ação dele como encantador de serpente. Ele tenta fazer um ambiente bom, atrair as pessoas, mostrar as qualidades, alguns defeitos. A gente sabe, eu conheço o Tite já há muitos anos. Eu sei que exatamente ele age dessa maneira. Ele é um conciliador, ele prefere a conversa, prefere ser jeitoso e evita choques. Então eu acho que para o Flamengo isso é extremamente importante, além da capacidade que o Tite comprovadamente tem como técnico de futebol. Status, tem grife, é importante, técnico muitos anos da seleção brasileira, enfim, títulos conquistados, respeitado. Eu acho que esse perfil encaixa com aquilo que o Flamengo precisa hoje. Então eu espero que ele dê certo e acho que ele pode recuperar alguns jogadores. Se o Cebolinha, citado pelo Pedro, voltar a jogar legal, essa é uma contratação que, teoricamente, em alguns momentos, se recuando um pouquinho no tempo, o discurso era, bom, não deu certo a contratação do Cebolinha, vamos tentar negociar o Cebolinha por menos do que pagamos, vamos tentar contratar alguém para substituir. Tem uma dificuldade, uma confusão aí para resolver. Se ele recuperar o Cebolinha, poxa vida, recuperou o investimento do Flamengo, está com um jogador que tem valor no mercado e que pode ajudar o Flamengo a conquistar pontos. Então eu acredito que ele tem grande chance de dar certo no Flamengo. Pedro. E uma curiosidade interessante é que assim como o Flamengo neste Campeonato Brasileiro, Tite também assumiu a seleção brasileira a 12 jogos do fim das eliminatórias para a Copa de 2018. E agora chegando aí ao Mengão, o Tite, muita expectativa em cima do trabalho do Tite no Flamengo, Bruno Prado. Parabéns. Tem gente falando aí de uma possibilidade de título brasileiro. Você acha que ainda dá para chegar no Botafogo, que faz uma belíssima campanha? Ou a briga do Flamengo tem que ser para garantir de vez a classificação direta na Libertadores, Bruno Prado? A briga real é essa, Libertadores, né? A gente vai saber agora nas finais sul-americanas quantas vagas serão distribuídas via brasileiro, quantas diretas, quantas para pré. Para brigar pelo título, ele vai precisar de uma queda do outro. Ele depende que o outro caia muito, né? Não só fazer a parte dele. Então, o real é a Libertadores e isso acho que o Flamengo tem tudo para conseguir. A gente está aqui falando do Tite, dessa chegada dele no Flamengo. Essa curiosidade do Tite que eu tinha passado, e a gente já está retornando à Rádio Jovem Pan em todas as plataformas. Ele assumiu a seleção brasileira a 12 jogos do fim das eliminatórias para a Copa de 2018 e agora faltando 12 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro, ele assume o Flamengo. A gente está voltando para a Rádio Jovem Pan e aí já passa a informação completa em todas as plataformas. Já estamos na regressiva aqui. Kaique Lima na coordenação e passa aqui no ponto. 3, 2, 1... Estamos de volta, agora sim com o bate-pronto, falando do Flamengo, do técnico Tite. A curiosidade que eu tinha trazido aqui durante o intervalo na rádio é que assim como o Flamengo neste Campeonato Brasileiro, faltando 12 rodadas, Tite também assumiu a seleção brasileira a 12 jogos do fim das eliminatórias para a Copa de 2018. O Dunga tinha sido demitido após vencer apenas 2 dos seus primeiros 6 jogos. Tite recebeu o Brasil com 9 pontos na 6ª colocação, fora até mesmo da repescagem. Nas eliminatórias, venceu todos os adversários que enfrentou e não tomou conhecimento dos eternos rivais Argentina e Uruguai. Então, uma curiosidade aqui, Tite que pega o Flamengo faltando 12 rodadas, ele também assumiu a seleção brasileira naquela ocasião, nas eliminatórias para a Copa de 2018, faltando também 12 jogos.